Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Verdão, hein? Que hoje encara o Bahia já visando ali se aproximar ainda mais do líder do campeonato. O Palmeiras que tem aí novidades, tem reforços chegando no Palmeiras e muito mais. Ficou interessado? Quer saber tudo o que a mídia falou sobre essa partida, os seus palpites, os seus placares para essa partida entre Bahia e Palmeiras, Palmeiras e Bahia na Arena Fonte Nova? Então assiste esse vídeo até o final. Vamos falar um pouquinho do Palmeiras, que é um jogo muito importante para o Palmeiras hoje e também do São Paulo com o Bragantino. Um buscando o Libertadores direto e o outro buscando o título. O Palmeiras há mais de 7 anos não ganha da equipe do Bahia na Fonte Nova. Há 7 anos, né? 2017 foi a última vitória, 4-2. E aí você não tem o Estevão. Não. Você não tem o Richard Rios, o que isso é muito ruim para o Palmeiras. E outro lado também, você tem um Bahia que oscila mais do que arroz. Oscila mais do que nós, falar a verdade. A gente oscila demais na vida da gente. Qual a ideia do Palmeiras do Abel Ferreira para buscar o título, que é o jogo hoje, 6 horas da tarde, sem o Estevão e sem o Richard Rios, que, diga-se de passagem, 2 craques de bola. E o Gomes vem de avião fretado, né? O avião da Leila para poder jogar essa partida. E é importante, mas só que o Palmeiras... Eu sou rica! Eu tenho avião! Ela tem avião, truta! E usou o avião para buscar o Gomes. O Palmeiras... Usou o avião também para buscar o treinador que não veio. Não veio. Usou o avião também para levar um monte de gente a Libertadores. Usa também de shows lá dentro. Usa de um monte de coisa, Leila. Pois é. E o Palmeiras pega o Bahia no pior momento da competição pro Bahia, né? Vem de resultados ruins, tomou 3 do São Paulo em casa. Então é um momento bom pro Palmeiras ir lá, que está na perseguição do Botafogo. O Palmeiras tem 64 pontos. O Botafogo 68, o Botafogo joga 9,5 só. Então o Palmeiras vencendo a partida, bota a pressão no Botafogo, que joga em Belo Horizonte contra o Galo. Joga contra o Atlético. O Galo lá em BH. Não, joga onde? Não? Independência. Portões fechados. Independência. Portões fechados. Portões, isso muito bom para a equipe do Botafogo. Vamos lá, o que você pensa da equipe do Palmeiras, sem Estevão, sem Richard Rios, o Gustavo Gomes, que por sinal, o Paraguai... tá com 17 pontos. Sabe quantos pontos tá o Brasil? 18. 1 ponto, chefe. 1 ponto do Paraguai. Quanto foi o jogo Brasil e Paraguai? Paraguai ganhou. 1-0. Do Brasil. Essa é a pior seleção de todos os tempos. Não ganhou da Venezuela. Essa seleção é medíocre. 2 jogos com a Venezuela. 2 empates. Não ganhou. 2 empates. Essa seleção, e aí vem o Dorival Júnior, aí vem esse tal de Rafinha aí, nós jogando pra Carvalho. Vocês jogaram pra Carvalho, vocês são o Carvalho. Vocês são o Carvalho no povo brasileiro. Souza... Apesar de não ter esses 2 jogadores, o Palmeiras é muito forte. A tabela do Palmeiras, teoricamente, é mais fácil do que a do Botafogo. Então o Palmeiras hoje pega um Bahia que vem oscilando muito de resultados... Você não tão bom na sua vida amorosa, Souza? Vixe, meu pai do céu. Não, o Veloso não, né? Jamais, já. Você já oscilou, Veloso? O que quer dizer com oscilar? Se você chegou e você ficou ocioso, você oscilou na hora de estar firme e forte, só sim ou não? Não. Eu já várias vezes. Souza, continua com o futebol, Souza. Então, oscilar, né? O Bahia vem oscilando bastante. O Palmeiras, por outro lado, não tem nada a ver com isso. Tem o Dudu, que vem crescendo no campeonato, tem entrado muito bem no time. O Palmeiras é um time muito forte, tem jogadores para poder suprir a falta do Estevão, do próprio Richard Rios, que vem jogando muito bem. Até vem falhando em alguns jogos, né? Enquanto o Corinthians falhou. Sabe o que acontece com o Richard Rios? Tem uma opinião sobre esse moleque. É o seguinte, ele acha que ele é mais do que ele joga. Quando ele jogou bonitinho, marcando, chegando no pau, dando um cacete, marcando, fazendo com que os meias pudessem jogar, agora ele acha que ele é mais que os meias. Ele passa à frente dos meias. E aí ele arrebenta com o esquema. Que por sinal eu não sei quantas pessoas tem no YouTube aí, que por sinal eu estou participando do Prêmio IBEST. Em 2 prêmios. Eu estou participando de 4 prêmios. Um eu já ganhei, que é o ACESP. Nós ganhamos. Nós ganhamos aqui. Nós ganhamos, todo mundo, lá em cima no Twitter. Vocês ganharam o prêmio da CESP. Vocês todos fizeram com que eu ganhasse o prêmio da CESP, que vai ser dia 2 de dezembro, segunda-feira, lá no Museu do Futebol. Aí estou no Splash do UOL e também em 2 prêmios do IBEST. Então eu gostaria muito que vocês pudessem realmente votar em mim
né? Se puder colocar no Instagram, seria legal, assim, para as pessoas saberem, né? No Instagram não, podia botar no GC aí, mas se der para colocar, tudo bem. Vamos lá, Souza. Então o Palmeiras precisa fazer esse dever, mesmo sendo fora de casa, se quiser sonhar pelo título. Eu acredito hoje que vai ter uma dificuldade muito grande para o Botafogo ganhar esse jogo, apesar do Atlético Mineiro vir numa sequência ruim de derrotas, vem oscilando, também é um time que oscila bastante, tem um time melhor. Não era. Para você, quem ganha, Souza, hoje? Para mim, o Bahia ganha. Para mim, esse jogo acho que dá empate. Para você, Veloso? O Palmeiras ganha lá. Para você, Nicola, por que o Bahia pode ganhar, o Palmeiras pode ganhar e o que resulta numa vitória ou numa derrota ou tendo um empate em relação ao Palmeiras pro brasileiro com o Botafogo? Palmeiras, numa noite trágica, pode ver o campeonato ir pro espaço hoje, né? Perde pro Bahia e vê o Atlético Mineiro perder pro Botafogo e o campeonato vai pro saco. Hoje eu acho muito importante que o Dudu tenha minutos, ou até que seja titular. E eu também tô muito curioso para ver como é que o Felipe Anderson vai jogar. O Felipe Anderson não tem jogado bem desde que foi contratado, tá? Eu gosto muito dele. Eu também achei que esse cara ia arrebentar. Fez um gol. Mas aí tem que sair do time. Que decepção. Mas aí tem um ponto. Não, tudo bem, mas que decepção. Que jogador decepcionante. Mediano. Que decepção, que mediocridade, cara. Num time certinho. Que decepção esse jogador. Já perdeu a posição. Ele gosta de jogar pela direita. Hoje não tem o Estevão, talvez seja... eu gostava de jogar sem fazer nada também. Talvez mas seja você tem que jogar, velho. Mas talvez seja a chance dele se encontrar. Se nem na direita ele conseguir jogar, e eu queria ver o Dudu de titular. Peraí. Acho que o Dudu tá pedindo. Bora fechar o vídeo com informação exclusiva. Canóbio é mais um alvo do Palmeiras para 2025. Eu já havia contado para vocês durante o fim de semana que Facundo Torres, uruguaio de 24 anos de idade, que pertence ao Orlando City, é o plano A do Palmeiras para substituir o Estevão no próximo ano. O grande ponto é que o Orlando City pede 15 milhões de dólares para fazer o negócio e o Palmeiras avalia esse valor como muito alto. Diante da dificuldade em contratar o Facundo Torres, a Leila Pereira deixou escapar recentemente numa reunião com conselheiros que gosta do Canóbio e esse nome estava sendo debatido internamente. Dá para dizer que o Facundo Torres é o plano A e que o Canóbio surge como uma segunda alternativa. Também uruguaio, 26 anos de idade, assim como o Torres convocado com alguma frequência para a seleção de Louco Bielsa, embora o Canóbio tenha brigado recentemente com o Bielsa e deixou de ser convocado. Temporada atual com a camisa do Atlético Paranaense de 45 jogos, 9 gols e 7 assistências. O que chama muita atenção no Canóbio é sua disposição. O cara que está em todas as partes do campo, briga bastante, é extremamente combativo, bem o estilo do Abel Ferreira, também por isso o Abel pediu sua contratação. Mas, importante contar que se o Atlético Paranaense é rebaixado para a Série B do Brasileiro, o valor do Canóbio ou a chance dele ser negociado é muito maior. Se o Atlético se mantém na elite do futebol nacional, o Furacão certamente vai criar enormes dificuldades para negociá-lo. Atleta comprado em 2022 do Peñarol por 2 milhões e 800 mil dólares. Só um último registro, torcedor do CAP pega bastante no pé do Canóbio por conta dos gols desperdiçados. É alguém que cria bastante, que dá oportunidades, que manda passes para companheiros, mas costuma perder gols importantes. E você, torcedor palmeirense, o que pensa sobre Facundo Torres, sobre Canóbio? Tem gostado dos nomes especulados e estudados pelo Palmeiras para o próximo ano? Já deixa registrada a sua opinião. Os dois times aí, olha só, Bahia e Palmeiras no Brasileirão 2024. Bahia é o oitavo colocado, Palmeiras é o segundo, tá? O aproveitamento do time do Abel Ferreira de 65%, do Rogério Ceni 47%. Também é jogo decisivo. A gente vem trabalhando firme durante a semana, o professor exaltou bastante isso durante a semana para a gente ter confiança na gente, ter a confiança do que nos trouxe até aqui, né? Que não foi por acaso que a gente está hoje brigando pela Libertadores, mas ainda tem mais 5 finais, 5 grandes jogos que a gente necessita de fazer bem para ter essa arrancada final. A gente sabe que a gente está devendo muito ao torcedor e principalmente a nós mesmos. A gente fez uma semana muito boa de trabalho, para a gente alinhar qual eram as nossas fragilidades e para que em nome de Jesus a gente consiga fazer um grande jogo. Mas agora, graças a Deus, estou de volta, então venho trabalhando bastante para me recuperar bem. Então a gente sabe muito bem que são fases finais, né? Cada jogo é uma decisão, cada jogo é uma final. Esse próximo jogo agora contra o Bahia vai ser bastante importante. A gente sabe da dificuldade que vai ser o jogo, mas mesmo fora de casa a gente vai ter que pôr o nosso jogo e pôr o nosso ritmo
que a gente possa conquistar o nosso objetivo, que é a vitória. Que a gente está bem ali na cola de ser campeão, então a gente vai buscar todo jogo, todo minuto, a gente vai acreditar até o final para que a gente possa conquistar o nosso objetivo, como você falou, que é ser campeão brasileiro. Então, primeiro a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que focar em nós mesmos, e o resto vai acontecer naturalmente. Deixa acontecer, naturalmente. Por aí, né? Eu não quero ver você chorar. Mas a gente quer ver o Vinícius Nicoletti agora, sorrindo como sempre, ainda mais em Salvador, né? Nossa. Olha lá, ó. E já vejo que, e assim, é tudo tão combinado, não é, Vinícius? Que até uma hora atrás era o pessoal com camisas da seleção brasileira. Ele mudou o cenário. Os nossos figurantes já entraram em ação, Vinícius. Exatamente. Quero ver a Mari cantando depois uma música em homenagem à Bahia, toda essa alegria da Bahia. Questão seguinte, sai a seleção brasileira entre esse jogo decisivo, como vocês destacaram, Bahia e Palmeiras. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu cheguei aqui na quinta-feira para acompanhar a preparação da seleção brasileira. Claro que a Bahia, Salvador acolheu a seleção, o Brasil, mais o torcedor do Bahia estava preocupado mesmo com o jogo desta quarta-feira, perguntando como vai ser, como será que o Rogério Ceni continua, será que o Bahia chega na Libertadores, porque o Bahia não chega na Libertadores desde 1900, a última vez que disputou, 1989, depois que foi campeão brasileiro. Mário Marra não tinha nem nascido, então muito tempo, muitos torcedores não viram o Bahia na Libertadores. Então o torcedor do Tricolor trata esse jogo como decisivo nessa sequência negativa. O Bahia vem de 5 jogos sem vencer, são 3 derrotas consecutivas. A diretoria dá todo o respaldo para o Rogério Ceni, mas a torcida está na bronca e claro que essa energia vai contagiar todo o estádio, a Fonte Nova, para esse jogo. E do outro lado tem o Palmeiras, que precisa da vitória para continuar com chances de brigar pelo tricampeonato brasileiro. Então é um jogo decisivo, é todo esse clima de tensão do lado do Bahia tentando buscar a vaga na Libertadores e o Palmeiras buscando a vitória para continuar pensando em ser campeão brasileiro em 2024. Principal desfalque no Palmeiras, o Estevão está suspenso, são 3 jogadores suspensos, Mike, Richard Rios e o Estevão, e aí a dúvida como o técnico Abel Ferreira vai armar essa equipe sem o seu principal jogador, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Provavelmente com o Rafael Veiga fazendo essa função do lado direito e o Zé Rafael entrando no meio campo. Ele também tem outras opções, inclusive o Lázaro, que falou aí, está voltando à equipe depois de 3 jogos, recuperado das dores no joelho. Tem o Dudu, a dúvida no ataque do Flaco Lopes ou Rony, e o Gustavo Gomes, que veio a Salvador depois do jogo entre Bolívia e Paraguai, mas ele jogou os 90 minutos, então provavelmente fique como opção no banco de reservas. O Vitor Reis deve ser o titular da zaga ao lado do Murilo. Então esse é o clima aqui em Salvador. Saiu o clássico, o torcedor estava ali acompanhando a seleção brasileira, querendo ver Vini Júnior, mas agora o torcedor do Bahia trata essa partida como decisiva e o Palmeiras também precisa da vitória. Ô Vinícius, a gente tem os números do Rogério Ceni contra o Palmeiras, né, como jogador e como técnico. Como jogador, o aproveitamento é de 52%. Como técnico, 42%. Fez 7 gols. Olha só, a maior vítima ao lado do Cruzeiro. Técnico, então, ele passou pelo São Paulo, pelo Fortaleza, pelo Cruzeiro, pelo Flamengo e pelo Bahia. Ficou marcado, acho que muito dos confrontos do Rogério contra o Abel, quando ele era técnico do São Paulo, e muitas vezes conseguiu parar, né, o Palmeiras do Abel. Hoje tem esse confronto e acho que, bom, com essa ausência enorme que é a do Estevão, mas de um jogo também tão importante para o Palmeiras nessas contas todas, né, Marra? Sim, claro que sim. O Palmeiras tem muito a buscar. Uhum. Eu não acho... Alguns jogos você bate o olho e você pensa assim, tem um favoritismo claro. Eu não vejo esse favoritismo claro para nenhum dos dois, entendendo que o Bahia não vem jogando bem, que precisa vencer, isso mexe com os caras. Exato. O Bahia tem um funcionamento hoje de meio campo, para mim, o melhor setor do Bahia é o meio campo. Uhum. Controle, qualidade, a bola cai no pé de qualquer um jogador de meio campo e ela é muito bem tratada, mas as outras partes, a defesa responde, o ataque responde muito mal. Até agora o ataque do Bahia responde muito mal. E é exatamente assim, aperta porque o Palmeiras normalmente se defende muito bem. Mas o jogo, o evento pede mais da Bahia. Os caras já perceberam. O Cruzeiro já passou, o Corinthians encosta, até mesmo se o Atlético começar a dar uma resposta à vaga de Libertadores, que é tão importante e que
Lembra do início do campeonato que o próprio Abel Ferreira falou que achava que o campeonato teria ainda Bahia, Flamengo... Sim. O desempenho não pode cair tanto assim. Então os caras não podem perder todo ano. Isso equilibra. Porque o momento do Palmeiras é um momento melhor. E não é desse ano, né, Mário? A gente pode ver até a sequência, mas até de anos anteriores, que em data FIFA, o Palmeiras, que é tão competitivo, parece perder um pouco da competitividade durante essas pausas. Mas foi até aquele questionamento na entrevista do Abel, né? De quanto mais isso, tempo o Palmeiras mais treino, jogador, é verdade. mais treino, pior joga, né? Que não necessariamente seja isso, né? Mas é o ritmo de competitividade. Aqui são os próximos jogos do Palmeiras, tá? No Campeonato Brasileiro. Então, o jogo contra o Bahia, depois joga fora, mais uma contra o Atlético Goianiense. E aí... Opa! Esse jogo aqui contra o Botafogo em casa. E ainda tem Cruzeiro e Fluminense. Hoje eu tô a fim de fazer perguntas definitivas, aterrorizantes, gigantescas. Fábio Luciano, você ser batizado aqui também. Vamos lá. Se ele não vai voltar mais, hein? Vai sim. Volta. Ele aguenta. Tem personalidade, né? Ele aguenta. Verdade. Não é igual o Rafael Prats, faz 2 perguntas, some. Donan, tinha 20 dias de Donan férias. do departamento médico. Do centro, mas... Você faz uma pergunta, o Donan desaparece. Donan, tem time que tá precisando de comprador e o Donan tá gastando dinheiro na Itália. Em euro. Em euro. Inacreditável. Enfim, voltando aqui pro nosso universo. Vamos criar cenários. Vamos lá. Botafogo ganha do Atlético hoje, Palmeiras perde pro Bahia. O campeonato tá resolvido? Aí a diferença vai para 7 pontos. Para 7. Mário, não dá, eu não consigo cravar isso, né? Tá. Se o campeonato já estaria resolvido. Mas é uma pontuação, por tudo que a gente imagina que o Botafogo aprendeu no ano passado, a gente imagina que não vai acontecer se repetir novamente. Assim, é uma pontuação que, para quem sonha em ser campeão, te traz um conforto ali, uma segurança de que o objetivo está muito próximo. Assim. Eu acho que o jogo de hoje, a gente falou um pouco, né, de Botafogo e Atlético Mineiro, a importância do jogo para ambos, mas também para o Palmeiras esse jogo de hoje. Porque enfrenta um adversário que tem objetivos, né, de Libertadores, que, como os próprios jogadores estão colocando, né, precisam mostrar um futebol melhor para o seu torcedor. Então, quando você fala, né, na maioria das vezes você tem que cumprir com aquilo. Então, o torcedor baiano que vai para o estádio hoje imagina que o Bahia vai ter uma atuação melhor. Então, eu acho que é um jogo bem complicado para o Palmeiras. E que joga a pressão para o Botafogo, né? Joga a pressão antes. Também para o Botafogo. Né? Em cima do que o Bruno falou, eu acho que jogos em sequência, eles são ruins. Mas quando você também tem muito tempo para trabalhar, para treinar, sem essa competitividade, você acaba perdendo um pouco também, e isso eu falo com relação ao Palmeiras. Assim. O Palmeiras sempre foi um time muito competitivo, um time que brigou por várias competições, então por mais que o Abel reclamasse que o calendário era muito apertado, você tinha essa competitividade aflorada, né, jogos de quarta e domingo, então essas semanas muito cheias para o Palmeiras, eu estou sentindo, não vou dizer uma baixa de rendimento, mas é um futebol apresentado diferente do que a gente está acostumado. Então, somados a semanas cheias e datas FIFA, é muito mais tempo que o Palmeiras tem sem jogos do que com jogos. Então, isso que talvez para algumas pessoas achem que isso é bom, isso pro atleta de alto rendimento não é. Em um momento importante da competição. Que o Palmeiras precisa vencer, o Palmeiras precisa pontuar para continuar vivo na competição. Então a rodada de hoje ela tem um impacto, na minha opinião, muito grande com relação a resultados e por essa briga pelo título também. Porque aí nesse cenário, a próxima rodada já pode ser do título pro Botafogo. Exatamente. E aí se na próxima rodada o Botafogo vencer e o Palmeiras perder, ele já vai ter aberto 10 pontos, faltando 3 rodadas. Aí esse jogo Palmeiras e Botafogo nem contaria. Porque a gente começa a pensar aqui nos cenários, né, possíveis. Porque a questão, pensando do lado do Botafogo, na semana da decisão da Libertadores, ele não pode ter dor de cabeça, certo? Então, o melhor seria chegar para esse jogo do Palmeiras esvaziado. Exatamente. Com menos pressão, com menos loucura, uma pontuação maior. Claro. Então, o jogo de hoje e o seguinte, que é aqui, ó, Botafogo contra o Galo e contra o Vitória. Vitória em casa. Você tem que, talvez, garantir aqui. E Palmeiras com 2 fora. Pra na semana você... tudo bem, Palmeiras. Ou inversamente proporcional, esse Botafogo e Palmeiras no Allianz pode ser com o Palmeiras já em vantagem. Pode. Se o Botafogo fizer um ponto e o Palmeiras fizer os 6, né? O cenário que foi proposto, né? A gente pensou o melhor cenário pro Botafogo, agora pensando no melhor cenário pro Palmeiras. Aí né? a diferença que seria de 7 passaria a ser uma diferença de 1. Né? E aí o jogo vira conversa.
Então. Não, é legal a gente tá falando, porque a gente realmente não viu o futuro ainda, né? São poucos esses casos. Não, e até porque a gente está falando de todos os cenários, porque o Campeonato Brasileiro, ele proporciona Exatamente isso. isso. Essa O Palmeiras perdendo ponto pro Red Bull Bragantino e você fala, acabou. Isso. Aí o Botafogo vai e perde ponto pro Criciúma. Isso. Não acabou. Aí o Palmeiras perde outro ponto e o Botafogo perde pro Cuiabá. Então, É isso. Você pensa, mas isso é a grandeza do futebol brasileiro também, cara. Eu gosto disso. A dificuldade. A dificuldade do que é o futebol brasileiro. na questão ali das opções para o lugar do Estevão, qual você acha que seria a ideal para o Palmeiras, pensando também nesse meio de campo aí do Bahia, Marra? O que será que o Abel vai fazer? Porque a expectativa do palmeirense é, agora vai ser fácil. O Dudu vai jogar na esquerda, o Felipe Anderson vai jogar no lugar dele, porque o Felipe Anderson não tem rendido pela esquerda, vai jogar na direita, vai jogar bem, e o Veiga vai jogar no meio. Essa é a expectativa. Maurício? E o Maurício no banco. Realidade. Lázaro. Realidade que é diferente. E que vem abaixo. Então, se a gente pensar no que o Estevão pode oferecer, pelo lado direito, perna esquerda, lado direito, eu não mexeria em... Talvez Felipe Anderson. Eu não mexeria em Dudu dando o lado esquerdo. Tá. Eu não mexeria no Veiga tendo espaço para flutuar e para funcionar como um jogador que encosta. Como característica, o Maurício dribla menos. Mas talvez a perna esquerda pelo lado direito seja a característica que bata mais. Então seria Maurício, Veiga e Felipe Anderson. E Dudu? O Dudu no banco? Ou Dudu em campo? Aí seria Dudu ou Felipe. Acho que o Dudu espera e Felipe Anderson começa. Só que aí nenhum dos dois dá profundidade, né? O Dudu dá profundidade, o Estevão dá profundidade. Talvez aí você tenha, você mude o lado. Talvez na cabeça do Abel o Lázaro dê. Talvez na cabeça do... Sim, porque é um cara de velocidade também. Falar de Bahia e Palmeiras. O Bahia vive uma fase terrível. Rogério Ceni também vaiado pela torcida, muito contestado. Já o Palmeiras tem desfalques, mas precisa continuar sonhando com o título. Lá eles não estão muito confiantes não, hein? A última vitória do Bahia na temporada foi há 52 dias, quando venceu em casa o Criciúma pelo placar de 1-0. De lá pra cá, 4 derrotas e um empate. O time era o 7º com 45 pontos e a 4 do G4, e hoje é o 8º com 46 e a 13 dos 4 primeiros. Tudo isso, segundo o Rogério Ceni, se deve à falta de confiança, palavra repetida à exaustão na última coletiva. A equipe, ela tá sem confiança. Quando você perde a confiança para readquirir, às vezes demora um pouco de tempo. E eu acho que isso é muito relacionado à perda de confiança e nós não conseguimos. Eu acho que está muito ligado à falta de confiança. A pressão sobre o Rogério Ceni e o time do Bahia é gigantesca. Os próximos 2 jogos serão em casa, hoje à noite contra o Palmeiras e domingo contra o Atlético Paranaense. Um novo tropeço pode fazer com que o Cruzeiro, que hoje detém a última vaga na pré-Libertadores, possa abrir 4 pontos. Do São Paulo para cima não há possibilidade da gente alcançar nesse momento. Nós temos que viver a realidade e jogar um campeonato que é o campeonato do Cruzeiro hoje, né, que toma a nossa posição por 1 ponto, que é esse campeonato de últimas 5 rodadas e nós temos que tentar liderar esse campeonato. Rogério Ceni conta com o retorno do volante Jean Lucas, que estava suspenso, mas por suspensão não terá Canu e Arias. O uruguaio Lúcio Rodrigues, que estava com a seleção, não atuou contra o Brasil em Salvador e deve ser titular no time que terá Marcos Felipe, Gilberto, Gabriel Xavier, Vitor Cuesta ou David Duarte e Luciano Juba, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Cauli e Jean Lucas, Lúcio Rodrigues e Tassiano. A gente fez ficar difícil, sabe? Então acho que a gente tem que voltar a ganhar e a gente voltando a ganhar, eu acho que a confiança vai voltar, as jogadas vão ficar mais fáceis. A vida do Palmeiras está em jogar e aguardar como o Botafogo se sai na rodada. Hoje será o contrário. O Verdão joga primeiro, às 18h30, e o Botafogo visita o Atlético Mineiro às 21h30. A diferença de 4 pontos pode cair para 1 a 1h30 do jogo dos cariocas. Acho que a nossa equipe tem se preparado muito e acho que é uma parte importante do campeonato que a gente possa crescer, que a gente possa, né, retomar
a nossa confiança em sequência de vitórias, e esse jogo para nós vai ser de suma importância para que a gente possa realmente ver o nosso caminho dentro do campeonato. O técnico Abel Ferreira tem problemas para a partida contra o Bahia. O lateral direito Mike, o volante Richard Rios e o atacante Estevão estão suspensos. O goleiro Everton estava com a seleção brasileira em Salvador, mas como não atuou, será titular. Já o zagueiro Gustavo Gomes jogou os 90 minutos de Bolívia 2, Paraguai também 2. E o avião da presidente Leila Pereira foi buscá-lo. Resta saber como estará para jogar 26 horas depois. Uma novidade no banco de reservas será Lázaro, recuperado de lesão. Um provável Palmeiras terá o Everton, Marcos Rocha, Vitor Reis ou Gustavo Gomes, Murilo e Caio Paulista, Aníbal Moreno, Zé Rafael e Maurício, Rafael Veiga, Felipe Anderson ou Dudu e Rony ou Flaco Lopes. Jogar lá na Fonte Nova é sempre muito difícil, a equipe do Bahia é muito bem treinada, tem grandes jogadores e já seria difícil normalmente, eles ainda tendo que dar uma resposta para a torcida deles e pelo próprio desempenho deles vai ser ainda mais difícil, mas a nossa equipe tem total condição de ir lá buscar o resultado, fazer o nosso jogo. Confiança e ansiedade, sentidos totalmente opostos, mas que fazem parte do Bahia, que luta por uma vaga na pré-Libertadores, e do Palmeiras, em busca do título brasileiro. Hoje será o duelo do time de Rogério Ceni, em busca de reconquistar a confiança, e da equipe de Abel Ferreira, que quer se afastar ainda mais da ansiedade lá do clássico contra o Corinthians, que não foi vista na vitória contra o Grêmio. Tem tudo a ver com o lado mental, não tem a ver com o trabalho, nem com a nossa dedicação, tem a ver com a ansiedade que os nossos jogadores têm, e talvez também essa mesma ansiedade não nos dê essa calma e a tranquilidade necessária para fazer golos, e vocês usam aqui uma expressão que é não ser afobado. Recuperar a confiança é ter que trabalhar. Não tem outra maneira, e psicologicamente a gente tem que estar mais forte pro próximo jogo, porque é um adversário duríssimo, um adversário difícil. Geralmente Rogério Ceni e Abel Ferreira, quando se encontram, é melhor pro Palmeiras, né? O Abel conseguiu aquela vez reverter uma vantagem histórica contra o São Paulo em final de Paulistão, mas agora é outro contexto. O Bahia precisa do resultado. O Palmeiras não quer se desgarrar nem do Botafogo e vê o Fortaleza chegando um ponto a menos ali. Então, o Palmeiras tem problemas na tabela, precisa da vitória, e o Bahia, daqui a pouco, os objetivos podem não ser alcançados se não vencer. Além, Loirão, de precisar da vitória, o Palmeiras tem esse objetivo do brasileiro. E tá palpável, né? Essa possibilidade aí do brasileiro. Galo e Botafogo se enfrentam, então é um jogo onde tudo pode acontecer, apesar do Galo estar vivendo uma situação de extrema desconfiança aos olhos do torcedor do Galo. Agora, o Bahia, me arrisco em dizer que se perder esse jogo, praticamente dá adeus aí para uma vaga de pré-Libertadores, que é o grande objetivo, né? Porque ele briga ali principalmente com o Cruzeiro para essa pré. Agora o Cruzeiro que tá jogando com o Corinthians, a gente vai atualizando qualquer coisa, mas a gente sabe que continua 2-1 pro Corinthians, começou agora o segundo tempo, então a gente sabe que entre o São Paulo e o Cruzeiro já tem 10 pontos, então tem um hiato ali, tem uma lacuna grande. Você gosta da palavra hiato, amo, né? É a primeira que eu aprendi aqui com você. Falei, isso aí é o que, Loirão? Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Palmeiras que hoje, né, enfrenta o Bahia na Arena Fonte Nova, um jogo fora de casa, um jogo bem, né, complicado. A gente sabe como é difícil enfrentar o Bahia, mas o Palmeiras vem em uma ascensão muito grande, uma ascensão muito boa. O Palmeiras que está muito focado aí neste campeonato. Lembrando que o Palmeiras tem esse jogo agora contra o Bahia. No próximo sábado tem um jogo contra o Atlético Goianiense, né, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro ainda. E na terça, né, tem um jogo decisivo. Eu acredito que será o jogo do campeonato. Será na próxima terça, dia 26, será o jogo da decisão. Eu acredito que o campeonato pode se decidir neste jogo. E como o Palmeiras tem a chance, porque está jogando em casa, eu acredito que o Palmeiras tem grande chance sim de se consagrar vitorioso aí nessa partida. E quem sabe assumir a ponta do Campeonato Brasileiro nesta partida contra o próprio Botafogo, né, no Allianz Parque, né. Hoje o Palmeiras está apenas 4 pontos atrás do Botafogo, lembrando que os dois times vão jogar fora de casa, então como o Botafogo enfrenta um Galo, possa ser que o Botafogo perca, e hoje o Palmeiras com uma vitória fica apenas 1 ponto
ali do time do Botafogo, sendo que ainda tem esse confronto direto. Então pode ser aí que o Palmeiras se saia bem nesta rodada já, se saia muito bem, para quando for daqui a 2 rodadas, o Palmeiras já está com seu futuro definido aí para essa partida, e um futuro muito bom, muito próspero, com a possível liderança do Campeonato Brasileiro. E a gente sabe que se o Palmeiras nessa reta final, né, assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, fica difícil, né, eles tomarem. Então vamos ver o que é que pode acontecer. Deixa aqui nos comentários o seu palpite, o seu placar para a partida de hoje entre Palmeiras e Bahia, né? Comente aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações e se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!